se eu me abalar, pois teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha.
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou os céus para buscar. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitas, de vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Queria que nós pudéssemos dar as mãos uns aos outros, mesmo que você não esteja, do lado da tua família. Nós somos um corpo em Cristo, amém? As crianças, jovens, adolescentes, adultos. Essa é uma experiência que muitas vezes nós não percebemos, mas o ato de dar as mãos uns aos outros nos faz perceber que nós podemos, que nós devemos ser que nós não deveríamos caminhar distantes uns dos outros, que nós deveríamos viver aquilo que a Bíblia diz a respeito do corpo de Cristo, ser
em Cristo, viver em unidade. Vocês estão tocando, vocês estão segurando a mão de pessoas totalmente diferentes de vocês, com temperamento, com ideias, com sonhos, pessoas que realmente têm dons diferentes de vocês, têm defeitos diferentes dos de vocês, mas a vontade de Deus é que nós sejamos um. E essa experiência que nós estamos vivendo como igreja deveria ser repetida dentro dos nossos lares. Nós deveríamos ser um com os nossos pais, com nossos irmãos, com os nossos filhos. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós estamos de mãos dadas aqui de forma simbólica, mas clamamos, Deus, que o Senhor derrame a Tua bênção, as Tuas promessas, Deus, que todas elas sejam desatadas, Deus, que tudo aquilo que impede as Tuas promessas, que nessa noite seja liberada, que as janelas do céu se abram sobre cada família, sobre cada geração presente aqui, Deus. No nome de Jesus, que esse ato simbólico de segurar uns nas mãos dos outros se torne algo real, Pai, que nós possamos ter uma aliança entre nós, de coração, de mente, Senhor, de fé, que o Senhor seja o elo, Pai, dessa corrente, dessa unidade, Pai, um elo inquebrável, Pai, um elo, Pai, insuperável, um elo, Senhor, que nada pode romper, que o Senhor possa fazer de nós uma só família na fé, Deus, que nessa noite a nossa fé se alinhe com a Tua palavra, que nós possamos receber conselhos preciosos dos céus, que vão realmente, Senhor, fazer com que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Eu declaro sobre essa geração de crianças, Pai, sobre essa geração de adolescentes, de pais, de jovens, Pai, de avós, que a Tua graça, o Teu poder encha eles nessa noite, que a compreensão da Tua palavra realmente desperte eles para um novo tempo, para novas atitudes, Deus, em nome de Jesus. Assim nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui para fazer, Pai, que nós nos tornemos de fato uma família na fé, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, aleluia, amém, queridos. Agora nós vamos nos separar, né, por uma razão bem especial, e as crianças vão ficar com a Nicole. Crianças, cadê as crianças? Até 9 anos vocês vão seguir a Nicole até lá na salinha de vocês mesmo, na igreja das crianças. E a partir de 10 anos seguem a Vilma, né? Os adultos ficam aqui, né? Você que vai, né, se definir se você quer ficar aqui a partir de 18 anos, 20 anos, você pode seguir a Vilma ou pode ficar aqui também, amém? Olá, crianças, pode seguir lá a Nicole, vocês vão ouvir uma historinha muito legal lá, amém? Paulinho, dá para acender aqui também essa luz aqui? Os adultos, eu vou pedir, assim, não quero tirar a liberdade de vocês podem ficar aí atrás, mas se vocês puderem chegar mais para frente, eu acho que seria mais legal para a gente ficar bem pertinho, bem unido. Né? Nós estamos falando de conexão, né? Vamos ficar bem conectadinho, né? Hoje todo mundo tomou banho, né? Não é sábado, mas todo mundo tomou banho, está cheirosinho, né? Amém? Amém, queridos. Que bom que vocês estão aqui. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida de vocês mesmos. Vocês podem dar um aplauso ao Senhor? Isso é um sinal de que vocês se importam com a família de vocês. É verdade ou não é? Com as gerações que já estão diante de vocês, né? E eu gosto de pensar, queridos, que as nossas atitudes, que as minhas atitudes, elas não vão alcançar só as minhas filhas que estão aqui de corpo e alma, né? Elas estão presentes aqui, mas as minhas atitudes vão alcançar os meus netos, os meus bisnetos, talvez gerações que eu nem vou conhecer, né? Porque o nosso ciclo de vida não é tão longo, e quando a gente tem bastante sorte, a gente conhece os bisnetos, né? Alguns, muito sortudo, conhecem os tataranetos, mas eu quero que você creia da mesma maneira, que aquilo que vocês vão receber hoje não é só para vocês. O entendimento, especialmente, o entendimento que vocês vão ter hoje da palavra de Deus, precisa ser comunicado, precisa ser passado para as próximas gerações, para que a vontade boa, perfeita e agradável, né, que Deus tem para nós, não pare aqui, amém? Nós vemos exemplos na palavra de Deus, e eu gosto de citar o exemplo do rei Ezequias. E Ezequias, né, se vocês lembrarem da história dele,
ele recebeu a visita do profeta, e o profeta falou: olha, põe em ordem a tua casa, porque Deus vai chamar você. Vocês lembram dessa passagem? E daí Ezequias vai para o momento a sós com Deus, e ele ora, ele clama por misericórdia de Deus, ele fala: Deus, o Senhor sabe, o Senhor é testemunha que eu tenho sido fiel aos teus princípios, eu tenho lhe obedecido, eu tenho cumprido a sua vontade. E Deus, antes do profeta ir embora, Deus fala com o profeta: olha, profeta, volta lá para Ezequias e fala que eu ouvi a oração dele e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vocês lembram dessa passagem? Que bênção, né? Quando Deus fala: olha, volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E Deus manda acrescenta algumas coisas a essa mensagem. Fala assim: olha, Ezequias, você vai viver mais 15 anos, mas por causa da maldade do meu povo, por causa da maldade que está reinando entre os israelitas, os teus filhos, os teus netos, eles vão perecer nas mãos de outros povos, vão ser julgados e condenados por causa das atitudes más. Eu estou te dando esse bônus de 15 anos, mas infelizmente esse bônus não vai atingir as próximas gerações por causa da maldade do coração deles. E uma coisa que choca é que Ezequias falou assim: tudo bem, Senhor, tudo bem, está tranquilo. O importante é que eu vou viver o resto da minha vida bem. E Ezequias foi muito egoísta, queridos, muito egoísta. Ele poderia, a exemplo da resposta de Deus para ele naquele momento, Deus foi bondoso com ele, demonstrou uma misericórdia com ele. Ele poderia dizer: Deus, eu me importo com as gerações que estão por vir. Já que o Senhor me atendeu no primeira oração, eu quero orar aqui pelas próximas gerações. Mas Ezequias, ele falou: não, está tudo bem, Senhor, deixa que se lasque os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, é importante que eu fico bem. Você acha correto a atitude de Ezequias? Terrível isso, terrível quando alguém só pensa em si mesmo, E nós estamos aqui justamente para ajudar vocês e a mim também, a entender a importância que nós cumprimos no nosso tempo presente com a geração que nós fazemos parte, mas também a responsabilidade com as próximas gerações. Nós vemos aqui o texto de Malaquias, que resume toda a história que nós vamos ver. Malaquias 4:6 deixa claro que a vontade de Deus é reconectar as gerações. Reconectar essas gerações não apenas num sentido físico, de nós convivermos entre nós. É importante um pai e um filho conviver junto, importantíssimo. Quando há um distanciamento, quando o pai ou a mãe é ausente da vida do filho, cria-se um espaço para muitos problemas. Mas mais importante ainda do que o distanciamento físico é o distanciamento emocional, o distanciamento espiritual. Nós precisamos manter conectado em corpo, alma e espírito com nossas famílias, amém, queridos? E eu queria começar causando essa reflexão para facilitar o nosso entendimento. Todo mundo aí já lavou calçada recentemente, aí quem lavou a calçada da casa, o carro, os homens, o Pedro sabe exatamente do que eu estou falando. Quando uma mangueira estoura lá, Pedro, o que acontece? Não vai sair serviço, a água não vai chegar no lugar que era para chegar, o objetivo não vai se cumprir, Às vezes não precisa nem romper aquela mangueira, mas se aquela mangueira ela se quebra, ela se fecha ali, há uma torção na mangueira, a água deixa de fluir. O que está acontecendo nas nossas gerações, entre pais e filhos, irmãos, irmãs, maridos e esposas, é que essa mangueira, eu estou usando um exemplo natural para vocês compreenderem algo espiritual. É como se Deus conectasse a primeira geração lá em Adão. O que aconteceu com Adão? Pecou, a mangueira rompeu e a bênção de Deus parou de fluir. Todas as gerações depois de Adão deixaram de receber a bênção de Deus. Depois Jesus vem, muitos e muitos anos depois, e reconecta essa mangueira, e através da conexão em Cristo, as pessoas voltam a receber a bênção de Deus. Porém, enquanto essa conexão que Adão quebrou, não permitia que a bênção fluísse, a maldição fluía. Vocês percebem que há uma conexão entre gerações, tanto de bem quanto de mal. Quando Jesus chega e reconecta as pessoas com Deus, a bênção de Deus começa a fluir, as maldições são interrompidas. E agora, queridos, nós estamos vivendo em Cristo,
mas nós precisamos dessa consciência, dessa conscientização, né, dessa conexão. Jesus sempre vai ser a única conexão, né? Tem muitas pessoas, nós vamos ver, inclusive a partir de textos bíblicos, que as pessoas estão tentando se conectar, talvez ainda quase que como uma percepção delas, elas não sabem porquê, mas parece que as pessoas elas sabem que existe uma importância de ter essa conexão, para que a bênção de Deus flua, mas elas não descobriram que é só Jesus que conecta de verdade. Então as pessoas estão tentando aí no mundo, de alguma maneira, usar outros meios para se conectar, para que a bênção de Deus flua, através de religião, através de crenças, mas essas conexões elas não funcionam, elas não permitem que a bênção de Deus chegue até as gerações e também não impedem que as maldições cheguem, amém? Então fique com isso em mente, né? Nós estamos conectados em Deus, pela conexão Jesus. Essa é a única conexão que realmente vai fazer fluir a bênção de Deus, vai chegar até nós, e se nós nos mantivermos em Cristo e nos mantivermos conectados com a próxima geração, a bênção de Deus vai fluir. Porém, se nós nos desconectarmos dos nossos filhos, a bênção de Deus para em nós. Se nós ensinarmos os nossos filhos a se manterem conectados em Cristo, eles vão poder ser um canal de Deus para os filhos deles. Porém, se eles se desconectarem de Cristo, a bênção que chegou neles para neles e não passa para a próxima geração. Por isso nós temos que manter essa conexão, né, livre, para fluir, para receberem, né, aquilo que Deus planejou lá no princípio. Amém? Então esse é um ponto de partida para nós, descobrir que Deus é um Deus geracional. Amém? Você já sabia disso? Que Deus é um Deus geracional? Você vai ver na palavra de Deus que as bênçãos de Abraão chegaram até mim e você. Isso quer dizer o quê? Que é uma bênção geracional. As bênçãos de Abraão chegam a mim, as bênçãos de Jesus chegam a mim. Isso quer dizer que Deus é um Deus geracional. A bênção dos pais chegam aos filhos, aos netos. Isso quer dizer que Deus é um Deus geracional. Quem inventou a família? Deus. Se nós formos ver as promessas que Deus fez, Ele fez sobre famílias. E famílias seriam responsáveis de levar essas bênçãos até as próximas gerações. Agora, se nós não formos conscientes disso, a gente vai fazer igual a Ezequias. Vai abraçar as promessas, as bênçãos, vai desfrutar delas, e os nossos filhos, os nossos netos e tataranetos, e etc., vão ficar, né, sem essa bênção, sem essas promessas. Então, é muito importante que a gente seja consciente disso, que Deus é um Deus geracional. A gente precisa entender isso. Ou seja, que Ele começa algo em uma geração e Ele quer continuar isso. Ele quer ampliar isso, Ele quer estender isso, passando para as próximas gerações. Mas, né, nós vamos descobrir muitos obstáculos para que o plano de Deus se cumpra. O principal, né, assim, resumidamente, é o pecado. Nós vemos que funcionou bem lá com Adão. O pecado entrou no mundo e a conexão quebrou e parou de fluir a bênção de Deus, parou de fluir as promessas de Deus. Jesus foi lá, reconectou, cancelou a dívida do pecado, a conexão voltou, né? Então, nós precisamos entender que existem obstáculos, que Satanás está interessado em quebrar a conexão. Ele está interessado em separar gerações. Ele está interessado em fazer com que o relacionamento dos pais e filhos, mães e filhos, irmãos e irmãos, avós e netos, seja uma conexão superficial. Nós vamos descobrir, queridos, que as gerações elas se unem pelas semelhanças, mas elas se separam, elas se distanciam, né, pelas diferenças. E nós vamos parar um pouquinho e refletir, e vamos ver que existem muito mais diferenças entre as gerações do que semelhanças. Amém? Você concorda comigo? O que você ouve de forma assim, quase que cotidiana? Ou você mesmo até deve ter feito um comentário em algum momento: olha, está vendo fulano lá? Como ele é diferente do pai, como ele é diferente do avô, como é diferente da mãe, como é diferente da avó, né? O que a gente percebe é que as gerações elas estão se distanciando pelas diferenças. O que nós vemos até mesmo dentro do contexto das nossas casas, os filhos às vezes falam assim: ó, pai, nem fale nada, pai, você está tão atrasado, você é de outra geração, pai. Hoje nós estamos numa geração totalmente diferente, né? Os próprios filhos, eles de certa forma alimentam essa diferença, e essa diferença, seja
né? A que a gente percebe facilmente é a diferença da tecnologia, né? A diferença das coisas que nós estamos vivendo no natural, mas essas mesmas coisas que nos distanciam no mundo natural podem ser percebidas no contexto espiritual, né? Vamos usar um exemplo aqui que para mim é muito sério. Correção. Como que era uma correção na época que vocês eram crianças? Precisava fazer psicologia para corrigir? Não precisava, né? Ter curso de psicologia para corrigir o filho, né? Funcionava ou não funcionava? Funcionava. Hoje, para corrigir o filho, quase que se exige um curso de psicologia. Isso quer dizer o quê? Que antes, a Bíblia é o princípio de tudo. A Bíblia diz que o amor corrige, o amor exorta, o amor disciplina. Deus disciplina porque ama. Pois, queridos, o meu pai e a minha mãe me amaram assim, me corrigindo, me disciplinando, me mostrando a verdade. Eu recebi e me tornei um homem que eu me considero, né? Vocês podem discordar, mas um homem bom. Mas hoje, queridos, as pessoas não entendem mais que o amor corrige, que o amor disciplina, que o amor até mesmo fustiga com a vara. Está lá em Provérbios. O pai que não quer ver o seu filho, né, se dar mal na vida deve, se necessário, usar inclusive a varinha. Mas aí você percebe a distância na interpretação do amor. O amor que Jesus pregou, o amor que Deus ensinou, não é bem recebido nas gerações dos adolescentes, das crianças e até dos adultos da nossa época, dos nossos tempos, né? Há uma grande diferença. E é necessário que haja, sim, equilíbrio, por exemplo, na disciplina, na correção, sim, é necessário. Mas se nós deixarmos de lado o amor que Jesus ensinou, que disciplina, que corrige, que, né, se necessário, até mesmo fustiga com a vara, nós vamos ver essas gerações distanciando uma da outra e a bênção vai parar de fluir, infelizmente. Amém? Então, o que você consegue? Na tua experiência de vida, o que você consegue perceber? O que é mais comum? As semelhanças entre as gerações ou as diferenças? O que é mais comum? É mais comum as diferenças. E lembrem-se, as diferenças nos separam. As semelhanças nos unem, né? E nós precisamos ver outro lado. Quando a gente quer perceber semelhança, quais as semelhanças que existem? Normalmente, as coisas que estão unindo as gerações é a parte ruim. O que é comum? Vocês vão lembrar de pessoas. Vocês vão ver gerações que têm coisas em comum. E quais são essas coisas em comum? Vícios. O bisavô do fulano era alcoólatra. Daí o vô do fulano também era alcoólatra. Daí o pai do fulano também é alcoólatra. Fulano também é alcoólatra. Você percebe que as coisas que estão unindo as gerações, em vez de ser as promessas, as bênçãos de Deus, são as coisas ruins. Vamos falar de questões sexuais. Fulano teve problema na área sexual, né? O avô dele, o bisavô dele, o pai dele. Ou a avó, a bisavó, a mãe teve adultério no casamento, teve, né, casos de vários tipos, né, na área sexual. Você vai ver essas coisas unindo essas pessoas. Então, o que nós percebemos é que Satanás entendeu que há uma maneira de se conectar e fazer com que a maldição flua entre as gerações. E muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos nos manter conectados para que a bênção de Deus flua entre as nossas gerações. Se não flui bênção, flui maldição. Amém? Então, isso nós precisamos entender, que as diferenças nos separam, as semelhanças nos unem. E, infelizmente, as semelhanças que estão unindo as gerações no nosso tempo são as semelhanças negativas, né? Os problemas. Se você tiver com Bíblia em mão, queria que você abrisse em Colossenses 1,19. Aqui nós vamos ver que Jesus nos conectou. Diz o texto aqui: pois foi do agrado de Deus, Colossenses 1,19 até o 23, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, nele Jesus, e por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas. Nós estamos usando uma palavra que é um sinônimo dessa que foi apresentada aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia fala reconciliar. Nós estamos falando de conexão, e a mesma coisa com uma pronúncia diferente, né? Por meio dele, Deus
conectou consigo todas as coisas. E ele diz assim, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Amém, queridos? Essa conexão que nós estamos descobrindo hoje, ela vai nos dar direito a bênçãos nesse presente tempo, como também vão nos dar direito a bênçãos por toda a eternidade. Em Jesus, Deus nos conectou tanto com as coisas boas aqui na terra, quanto nos conectou com as bênçãos e promessas que fazem parte da eternidade. Está aqui escrito, né? Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora ele diz assim, antes vocês estavam separados de Deus. Com outras palavras, antes nós estávamos desconectados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele reconectou eu e você com Deus pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar-nos diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Amém? Então a gente vê aqui que a verdadeira conexão entre as pessoas e Deus é Jesus. Mas Jesus não é apenas a conexão entre as pessoas e Deus. Jesus é a conexão entre as pessoas e as outras pessoas, entre uma geração e outra geração. Se eu, como pai, busco a Deus, eu estou conectado com Deus, mas se eu não entendo e não trabalho para que haja uma conexão entre eu e as minhas filhas, essas minhas filhas pode ser que não se conectem com Deus, né? Eu queria propor uma coisa, queridos, né, que nós somos diferentes dos nossos filhos na personalidade, temos sonhos diferentes, temos, né, habilidades diferentes. Então, o que o dia a dia causa? Que naturalmente o pai vai indo para um lado e o filho vai indo para o outro lado. Eu queria propor uma coisa, que nós tivéssemos esse entendimento, que precisa ter um ponto de encontro, um lugar de referência para nos conectar de novo. Por exemplo, vocês vão perceber, mesmo que a gente saia daqui tudo resolvido, tudo bem, amanhã depois vocês vão perceber, puxa vida, meu filho não está tão perto de mim mais, ou eu não estou tão perto do meu filho mais. O que eu faço, pastor, para se reconectar com ele? Jesus. O que a gente deveria fazer na nossa casa? Fazer um acordo, fazer uma reunião familiar, dizer, olha, família, pai, mãe, filho, marido, esposa, irmãos, sempre que nós nos percebermos distantes uns dos outros, nós precisamos entender que se nós estamos distantes uns dos outros, provavelmente nós estamos distantes de Cristo também. Cristo deveria ser o nosso ponto de encontro dentro da casa. Quando a gente percebesse distante um do outro, a gente deveria dizer, olha, vem aqui pessoal, vamos para Jesus de novo, porque em Jesus nós nos reencontramos. Em Jesus nós nos reconectamos. E se nós nos percebermos distantes uns dos outros e não fizermos nada, talvez um dia a gente perceba-se distante um do outro e perceba que alguém está tão longe de Cristo que não dá mais para resolver, ou está tão difícil de resolver que a gente nem tenha forças mais para resolver. Então Jesus deveria ser o ponto de encontro dentro da nossa casa. Se Jesus não for a conexão dentro da nossa casa, queridos, todas as outras formas de nos conectar com Ele vão falhar em algum momento. Amém? Por isso que é importante, né, a gente trabalhar pela salvação de todos os membros da nossa família. Eu num contexto assim de família, dentro de casa, graças a Deus, todo mundo é de Jesus. Mas ainda num contexto de familiares, eu tenho muitos familiares que não se entregaram a Cristo. E muitas vezes eu percebo essa distância. Só que eu não posso falar para eles, vamos para Jesus, porque eles não têm esse entendimento, né? Então trabalhem hoje, enquanto vocês têm os filhos, as suas famílias dentro de casa, porque depois que eles criarem suas próprias famílias, vai ser muito mais difícil vocês se encontrarem com eles em Jesus, vocês se conectarem com eles em Jesus. É verdade ou não é, queridos? Nós né, a maioria aqui, né, já cuida da sua própria vida. Como é difícil se reconectar com os pais aqui? Por quê? Porque eles têm as suas prioridades, têm as suas crenças. E não adianta a gente chamar e dizer, vamos lá encontrar em Jesus. Porque eles vão falar, não, o meu Jesus é um pouquinho diferente, o meu Deus é um pouquinho diferente, a minha religião é um pouquinho diferente. Vai ser muito difícil de reconectar com eles. Mas se nós trabalharmos hoje pela nossa casa, nós vamos poder dizer isso. Percebendo que estamos distantes, vamos todos para Jesus e nos encontrar nele. Amém? Foi assim que funcionou com Deus e é assim que vai funcionar na nossa casa. Só para vocês perceberem
que Deus é um Deus geracional, eu queria ler com vocês Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23 fala da promessa de Deus para a geração de Abraão. Vamos ler o texto. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Só para você se localizar na história bíblica, esse era o momento que o povo de Deus estava debaixo de escravidão no Egito, sofrendo, morrendo de tanto trabalhar para servir Faraó dentro do Egito. Vale lembrar que Faraó é a figura de Satanás, o Egito é a figura do mundo, lugar de perdição, de pecado. E eles estavam lá, o povo de Deus estava lá, servindo, entre aspas, Satanás, sofrendo diante das coisas do mundo. E oraram a Deus, e Deus ouviu. A Bíblia diz, ouviu Deus o lamento deles e se lembrou. E é aqui que eu queria que você prestasse atenção. Lembrou do quê? Do que Deus lembrou? Da promessa que ele fez para aquela geração dos israelitas? Não. Ele lembrou da promessa que ele fez para Abraão. Ele diz aqui, ouviu Deus o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Isso prova que Deus é um Deus geracional. Deus poderia dizer, olha, eu me lembrei que eu amo você. Na época, Moisés estava lá. Moisés, Miriam, a irmã dele, o próprio irmão de Moisés, agora me fugiu o nome dele, Arão. Deus poderia dizer, olha Arão, olha Moisés, eu amo vocês e eu vou tirar vocês daí. Mas como Deus é um Deus geracional, ele fala assim, olha Moisés, olha Arão, olha Miriam, eu fiz uma promessa lá para o antepassado de vocês, Abraão, e eu vou fazer essa promessa se cumprir sobre a vida de vocês. Amém, queridos? Vocês percebem? Agora, se a promessa que Deus fez para Abraão, se Abraão e Isaque tivessem se desconectado, quer dizer, se Isaque tivesse seguido outros deuses, Abraão continuasse fiel a Deus, mas Isaque tivesse desconectado de Abraão e tivesse seguido outros deuses, será que essa promessa ia chegar a Moisés, a Arão? Um elo tinha sido quebrado. Deus não poderia citar essa promessa, porque a geração de Isaque tinha se separado de Abraão. A mesma coisa vale com relação a Jacó, a Israel. Se Jacó tivesse desconectado de Isaque, havia se quebrado nessa conexão e a bênção do Senhor não ia passar para as próximas gerações. Mas como Isaque se manteve conectado com Abraão, como Jacó se manteve conectado com Isaque, a bênção foi chegando, a promessa do Senhor foi sendo lembrada de geração em geração, até que chegou em nós. Amém? Agora nós vamos ver outra passagem que fala de uma conexão que foi quebrada e que interrompeu uma promessa de Deus. Essa promessa foi feita para Davi. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Em 2 Crônicas 7:17 diz assim, e se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi. Aqui Deus está falando para uma geração diferente da de Davi, mas ele cita o nome de Davi, porque Deus é um Deus geracional. Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Deus está falando com Salomão. Está falando, lembrando uma promessa que ele fez para Davi. Ele está dizendo, Salomão, você pode participar dessa bênção que eu fiz para o teu pai, se você andar nos caminhos do teu pai, se você servir o Deus do teu pai. Amém? Só que a Bíblia fala que Salomão não andou integralmente nos caminhos do seu pai Davi. Quer dizer, ele foi quebrando a conexão. E Salomão já não viveu todas as promessas que Davi viveu. E a próxima geração, a geração de Roboão, que é filho de Salomão, se apartou de vez de Deus. E ali em Roboão, a terceira geração, o reino se dividiu. Agora, uma parte do reino fica sobre a linhagem de Davi, outra parte do reino é dado para outra linhagem. Aí você percebe que uma geração se separou da outra geração e a bênção de Deus foi interrompida, não prosseguiu da forma que Deus tinha planejado. Amém? Aí a gente percebe que vale a pena
nos manter conectados com os nossos filhos. Vale a pena a gente trabalhar para manter eles no caminho de Deus, ensinar isso para eles cuidarem dos próprios filhos deles, para que a bênção que chegou até nós flua para as outras gerações. E também que a gente possa reivindicar as bênçãos que Deus já liberou sobre os nossos ascendentes que ficaram lá interrompidas. Como Cristo nos conectou com o Pai, essas bênçãos de Deus que ficaram lá atrás, que a gente nem tem noção do que é, elas podem chegar até nós hoje, amém? Às vezes você pensa assim, nossa, alguém profetizou sobre a minha vida que eu tenho um chamado para pregar, mas meu pai nem crente não era, minha mãe nem crente não era. Talvez Deus deu uma promessa para o teu bisavô, tataravô, mas alguém quebrou a conexão e você vai descobrir agora como se Deus estivesse começando na tua vida, mas Ele começou já lá atrás. Mas a conexão foi quebrada. Mas em Jesus nós podemos reconectar isso, né? E ao mesmo tempo nos desconectar das maldições, porque muitas coisas que os nossos pais, avós viveram ruim, podem estar chegando na nossa vida hoje. A gente pode dizer em Jesus, eu quebro essa conexão com eles, amém? Vamos lá, próximo texto. Na verdade nós já lemos esse texto em Malaquias 4:6, mas eu queria repetir ele aqui, porque lá, né, há muitos anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, talvez há quase 3.000 anos atrás, Malaquias estava falando o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos buscando essa conexão que traz bênção e que interrompe a maldição. Como Malaquias disse, ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, né, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus sabe, né, que as gerações precisam se conectar nele para que as suas promessas passem, né, de uns para os outros. Mas nós precisamos saber também, não basta Deus saber. Ele sabe de todas as coisas. Mas se nós não soubermos e não concordarmos com Ele e não trabalharmos unidos com Deus, a promessa dele não se cumpre. Amém? Então o que nós precisamos? Derrubar os muros. Derrubar os muros das diferenças, das incompreensões entre as gerações, especialmente em relação a Deus. Queridos, daqui a um tempo as pessoas vão estar adorando a inteligência artificial. Sabe o que é isso? Os deuses, eles vão mudando de personalidade. Lá no Velho Testamento você vê nome de deuses pagãos diferentes dos deuses pagãos da nossa geração. Mas daqui a algumas 3 ou 4 gerações vai ter outros nomes de deuses. Todos eles com a mesma função, roubar as pessoas da presença de Deus. Fazer com que as pessoas adorem coisas e não Deus. É isso que nós precisamos entender, é que nós precisamos derrubar as diferenças, especialmente no contexto de fé, entre a nossa geração e os nossos filhos. Nós precisamos trazer eles para Jesus. Nós precisamos pedir perdão para os nossos filhos, pelos nossos erros, pelos maus exemplos que nós já demos para eles. Os nossos filhos precisam entender isso também, pedir perdão para nós pelas vezes que eles cometeram algo contra as nossas vidas, para que essa barreira caia, né, e que nós possamos ter um único lugar de encontro de fé, que é Jesus, amém? Então a fé em Cristo é a base para essa reaproximação. João 8,32 é um texto que nós com certeza já ouvimos muito, né? Fala assim, ó, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade a verdade da palavra, não é a minha verdade e a tua verdade, porque cada pessoa acha que tem a sua verdade, e não é uma verdade, é uma versão, né, personificada, uma versão pessoal da verdade. A gente sabe que a minha verdade, a verdade de vocês, não é a verdade como um todo. A verdade de fato é a verdade da palavra de Deus. E Deus diz aqui, olha, a verdade vai libertar vocês. Sabe o que acontece? Mais uma vez, é que nossa geração tem uma verdade a respeito de Deus. A próxima geração pode ter outra verdade a respeito de Deus. E porque nós vamos defender com unhas e dentes o que nós pensamos, o que nós cremos, e a outra geração vai defender com unhas e dentes o que elas pensam, o que elas creem, e a próxima geração vai repetir a mesma coisa, nós vamos acabar divididos pela nossa verdade. E mais uma vez, aquilo que Jesus diz em João 8,32 é o que vai nos unir. Uma verdade. Não adianta a gente criar a nossa própria religião, as nossas próprias crenças. Se vocês em casa um dia
discutirem alguma coisa a respeito de Deus. O pai e a mãe têm uma opinião, o filho e a filha têm outra opinião. Como resolver esse conflito? Vamos para a palavra. Aqui os muros caem. Em Jesus o muro cai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A mesma coisa com os nossos pais. Por que muitos de nós estamos longe dos nossos pais no quesito fé? Porque eles têm a verdade deles a respeito de Deus. Nós temos a nossa verdade a respeito de Deus. Se eles concordassem, se nós concordássemos juntos fôssemos para a palavra, nós íamos ver o muro sendo derrubado, porque nós iríamos descobrir a mesma verdade, ou a única verdade. Amém? Então é isso que nós precisamos derrubar, os muros, né, da incompreensão e reforçar, né, os alicerces, né, da verdade. Esse texto, né, de João 8:32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará, Jesus citou, né, para confrontar religiosos. O que acontecia? Se você ler a continuação, diz assim, e eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Esses homens religiosos, eles estavam querendo acreditar que as bênçãos de Abraão fluiriam até eles, porque eles tinham uma descendência física. O que não é verdade. As bênçãos de Deus não fluem apenas pela nossa descendência física. Se fosse assim, os nossos filhos automaticamente iam receber todas as bênçãos de Deus que estão sobre a nossa vida. E os filhos deles iriam receber todas as bênçãos que estão sobre a vida deles. É isso que os religiosos estavam reivindicando de Jesus. Jesus disse, olha, não é assim do jeito que vocês pensam. Para que vocês recebam a bênção de Abraão, vocês precisam viver a verdade que Abraão descobriu. A verdade que Abraão viveu. Abraão era o pai da fé. Eles não estavam vivendo pela fé, estavam vivendo pela lei. E Jesus falou, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta vocês confiarem, né, nessa conexão humana. Vocês precisam de Jesus como elo. Abraão não conheceu Jesus fisicamente, mas ele creu em Jesus. Quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver um homem chamado Melquisedeque. E Melquisedeque era a figura de Jesus, era o próprio Jesus personificado em Melquisedeque. E Abraão esteve com Melquisedeque, Abraão esteve com Jesus lá no Antigo Testamento. Porque Jesus é eterno, amém? Ele não está só aqui agora, ele está lá no futuro, como ele também está em todos os tempos no passado. Então, queridos, não adianta a gente acreditar que, né, não, eu sou muito amigo do meu filho, só que nós não cremos na mesma coisa. Eu não tenho... Queridos, a bênção de Deus não vai fluir por causa desse elo natural. A bênção de Deus vai fluir pelo elo da fé. Amém? Por isso nós precisamos nos conectar com os nossos filhos e ter um ponto em comum, que é a fé em Cristo Jesus. Vamos lá. Josué 24:15. Aqui eu quero que você faça um teste, né, para ver se você está conectado com a tua família. Como saber se nós estamos conectados de fato com a nossa família? Como saber se a bênção de Deus está passando de nós para os nossos filhos? Se for o caso de vocês para os filhos e dos filhos de vocês, para os netos, se já tiverem nessa terceira geração. Josué, ele fala uma frase que também é muito conhecida nossa. Josué 24:15, ele diz assim, se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. De certa forma, Josué falou, olha, na geração retrasada, a geração de vocês serviam aos deuses do Eufrates. Depois, a próxima geração serviam aos deuses dos amorreus. Agora, essa geração presente está servindo ao Deus dos deuses, Deus Jeová. E Josué fala assim, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué propõe aqui? Eu queria que vocês fizessem esse teste. Se hoje vocês fizessem uma reunião familiar e fizessem uma proposta amigável, dizendo, filho, olha, eu quero que você seja livre nas suas decisões. O pai está liberando você para fazer o que você bem entender. O pai vai servir a Deus, vocês vão servir quem vocês quiserem. Será que eles têm conexão com Deus o suficiente para dizer, pai, o Deus que você serve eu também sirvo?
O Deus que você crê, eu também creio. A verdade que você crê, eu também creio. Será que os nossos filhos estão conectados com Deus da mesma maneira que eu e você? Ele fala, eu e minha casa serviremos a Deus. Sabe, eu, querido, não abro mão de servir a Deus. Mas para saber se eu estou conectado em casa mesmo com as minhas filhas, elas também têm que ter a minha opinião. Elas não podem abrir mão de servir a Deus. Isso vai denunciar que eu tenho uma conexão com elas, que elas têm uma conexão comigo e nós temos uma conexão com Deus. Agora, se a Nicole ou a Sara, né, no futuro dissesse, pai, olha, eu gosto muito de você, pai, eu gosto muito de você, mãe, mas eu vou viver a minha própria fé. Eu vou servir da maneira que eu quero. Talvez eu passei um tempão enganado, achando que estava conectado com elas, mas a conexão, né, ou a desconexão se revelou nesse momento, o dia que elas decidiram se distanciar da fé em comum. Então, se vocês desconfiam que se vocês fizessem essa proposta para o filho de vocês e eles decidissem ir para longe de vocês, isso denuncia que vocês não estão conectados em Deus. Nós precisamos ter essa conexão, que os nossos filhos creiam e desejem servir a Deus, no mínimo o tanto que nós queremos crer e servir a Deus. E isso denuncia uma conexão. Se a gente perceber que, se houvesse essa liberdade, os filhos aí iam se distanciar, denuncia que não há uma conexão. Amém, queridos? Que a gente possa realmente fazer esse teste. Nem que seja mentalmente, para a gente perceber quanto nós precisamos reforçar essa conexão. Amém? Jesus mesmo, né, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o Senhor dos Senhores, mesmo, né, assim, tendo uma conexão muito mais íntima do que eu e vocês temos com Deus, ele sofreu, né, algumas coisas em relação à sua família. Os seus irmãos não estavam conectados com o Pai como ele estava conectado com o Pai. E como que eu descubro isso? Marcos 6, versículo 4, diz assim, ó, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. E então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando-os. Quer dizer, Jesus tinha a mesma intenção de fazer dentro da sua casa o que ele fazia fora da sua casa. Mas a conexão que ele encontrava fora da casa dele, ele não encontrava dentro da casa dele. Lá fora as pessoas criam nele, criam no Pai. Mas dentro da casa dele não tinha o elo em comum, a fé na mesma verdade. Quer dizer, os irmãos deles não criam nele. Os irmãos dele não buscavam as mesmas coisas que ele. Por isso, nem dentro da própria casa dele, ele não pôde fazer o que ele fazia fora da casa dele. Jesus, ele testificou que realmente, né, a desconexão familiar impede a bênção de Deus. Isso é muito sério, queridos, amém? Eu quero que vocês um dia testifiquem aquilo que Josué testificou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Que não vivamos, e aqui não é a culpa de Jesus, não é a culpa de Jesus. A culpa, na verdade, é dos irmãos que não compreenderam, né, a fé que Jesus tinha. Veja só, quem fez o curso lá, o Namorar Sem Errar, pelo Alcance Saber, vai lembrar dessa passagem, a gente falou bastante sobre ela. Por que a gente bate na tecla, e às vezes eu sinto assim, puxa, essa ideia não é bem-vinda, pastor. Por que a gente fala sempre assim, olha, pais, ensinem os seus filhos que quando eles forem namorar, quando eles forem pensar em casar, que eles escolham alguém que tenha a mesma fé que eles, que tenha o mesmo propósito de vida que eles têm. Agora fica mais claro ainda, queridos, porque se os filhos de vocês se casarem ou se relacionarem com uma pessoa que não tem a mesma fé, que não tem uma conexão com Deus, tudo que vocês investiram na vida deles vai parar neles, não vai chegar nos netos de vocês. Porque ele se casou, porque ele se uniu com uma pessoa incrédula. Bem provável que as coisas erradas é que fluam para a terceira geração. Abraão sabia muito bem disso. Por isso que Abraão se preocupou em mandar o seu servo lá para a casa do irmão da esposa dele, do cunhado dele, dizendo, vai lá e você vai pegar uma mulher que seja da mesma fé, que tenha a mesma conexão com Deus que o meu filho Isaac tem. Por quê? Porque Abraão entendia, se Isaac, o filho amado dele,
que tinha uma conexão com ele, que tinha uma conexão com Deus, se casasse com uma mulher incrédula, tudo aquilo que Deus tinha falado, olha, Abraão, eu vou fazer você pai de multidões. Está vendo as estrelas do céu, está vendo a areia da terra, pois a tua geração vai ser como essa. Se Isaac se casasse com uma mulher que não fosse da mesma fé, que não tivesse a mesma conexão com Deus, aquela promessa gigantesca que Deus tinha feito para ele, não ia chegar em Jacó, não ia chegar nas próximas gerações de Isaac. Veja o que o texto diz, ó. Gênesis 24, 2. Disse ele ao seu servo mais velho, o mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará para meu filho entre as filhas dos cananeus. Quer dizer, os cananeus não servem a Deus, não têm uma conexão com Deus, não têm uma conexão conosco, com a nossa verdade, com a verdade da palavra, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra. Vale lembrar, queridos, que a gente usa esse texto para ensinar a importância de nos casarmos, de nos unirmos com alguém da mesma fé. Não é necessário ser da família, aqui era o comum. Eles iam buscar alguém da sua família, porque ali era um lugar seguro. Por isso, Abraão fez essa recomendação. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Porque Abraão entendia que se não fosse assim, haveria uma quebra nessa conexão. E as promessas de Deus não iriam se cumprir. Iriam se cumprir até ali, como se cumpriram ali. Isaque já era uma parte gigantesca da promessa de Deus, porque sabendo que Abraão e Sara eram estéreis, Isaque já era uma boa parte do cumprimento, mas ficaria ali. Como Abraão se preocupou, Isaque obedeceu, a bênção fluiu. Amém? Já estamos quase encerrando. Nós vamos ver agora a parábola do filho pródigo. Essa parábola é muito preciosa. Quem conhece essa história? Já ouviu falar, pelo menos, né? É bom quando a gente lê, quando a gente procura os detalhes dessa história, para entender essa conexão. Eu acredito que a maioria já saiba, mas pródigo, essa palavra, pródigo, filho pródigo, pródigo significa desperdiçador. Você sabia disso? Por quê? Desperdiçador, pastor, porque o filho pródigo pegou o dinheiro do pai, foi lá e desperdiçou os seus bens? Também é uma maneira de desperdiçar. Mas o problema é que a gente fica preso nesse tipo de desperdício. Mas eles desperdiçaram uma coisa muito mais importante. O filho pródigo desperdiçou uma coisa muito mais importante do que o dinheiro do pai dele. Desperdiçou o próprio pai. Ele se ausentou do pai. Ele quebrou a conexão com o pai. Ele foi para longe do pai. Ele parou de desfrutar da presença do pai, do amor do pai, das promessas que o pai carregava. Aí, queridos, nós entendemos por que é a parábola do filho pródigo, por que é a parábola do filho desperdiçador. E às vezes a gente pensa que só o filho mais novo foi desperdiçador. O mais velho foi mais desperdiçador do que o mais novo. Embora tenha permanecido dentro de casa o tempo inteiro, ele se manteve o tempo inteiro desconectado do pai. O filho mais novo estava desconectado do pai, por isso se ausentou de casa. Quando o filho mais novo se ausentou de casa, ele se desconectou fisicamente. Mas a desconexão fisicamente é consequência da desconexão do coração. Porém, lá longe, ele descobriu o que ele estava perdendo. E voltou para a casa do pai, conectando fisicamente, mas quando ele volta para a casa do pai, ele se conecta de coração, com a mesma fé e com o mesmo Deus. Enquanto o filho mais velho, que nunca saiu de casa, que sempre pareceu conectado com o pai, nem naquele momento quis se conectar de verdade com o pai. Vamos ler o texto? Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Jesus continuou. Nós vamos terminar com essa reflexão, queridos. Um homem tinha 2 filhos. Preste bastante atenção para você ver os detalhes. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Aqui nós percebemos as maldições, a necessidade, Eu imagino que a necessidade é o que foi citado aqui, mas eu imagino o coração desse filho agora, como que estava, longe do pai, sem recursos, sem nada,
Então, essa parte aqui, pelo menos, reflete a consequência da desconexão. Vai para longe do pai e passa necessidade. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem mesmo isso era permitido para ele, para vocês perceberem a miséria que é consequência da desconexão familiar. Caindo em si, graças a Deus, ele percebe, cair em si, né, é a maneira como a Bíblia mostra que alguém percebeu o seu erro. Ele percebe que ele está desconectado com o pai, ele percebe que as bênçãos de Deus foram interrompidas na vida dele, ele cai em si e ele decide, eu preciso me conectar com o pai, porque a bênção de Deus vai fluir através do meu pai até a minha vida. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quer dizer, ele estava disposto a se conectar com o pai de qualquer maneira. O importante era se conectar na cabeça dele. Eu preciso nem que seja me conectar com meu pai como um empregado, porque Deus abençoa meu pai. No meu pai tem bênção. Se eu me conectar nem que seja como um empregado nele novamente, então vai vir bênção nem que seja como um empregado. Mas o pai fala, não, filho, eu quero que você se conecte comigo da forma certa, né? A seguir, levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. O pai sempre soube da importância da conexão. O pai sempre esperou que aquela reconexão acontecesse. Esperou lá. Um dia meu filho vai entender por que eu queria ele por perto. Queridos, nossos filhos precisam entender por que nós queremos eles por perto. Não apenas perto de nós, mas perto de Jesus, que é o nosso ponto de encontro. Eles precisam perceber. Se eles não perceberem, eles não vão entender. O pai sempre esperou aquela reconexão. A seguir, levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Perceba que ele entendeu que a desconexão não era só com o pai, mas era a desconexão com o céu. Por isso ele disse, pequei contra o céu. Ele entendeu que havia sido quebrada uma conexão divina. Por isso ele pede perdão para o pai por essa quebra de conexão com o céu. Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Aqui você começa a perceber que a conexão tinha sido estabelecida novamente. Começa a fluir a bênção. Começa a fluir a bênção de novo. Como que a gente percebe que a bênção começou a fluir? Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho mais gordo e matem-no, vamos fazer uma festa. Recursos, né? Aqui a gente pode ler e achar que é só recurso natural, mas o anel no dedo, a sandália no pé, a roupa nova, tudo tem um significado espiritual. E deixa claro que a bênção dessa conexão não era só material, era celestial. Amém? Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Agora vamos para outra história. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho ficou feliz, né? Não, se encheu de raiva e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O pai, de certa forma, sabia, queridos, que esse filho mais velho, mesmo estando em casa, não estava conectado. Por isso a insistência, filho, eu tenho bênção para você também. Eu tenho novilho gordo para você também. Eu tenho roupa nova para você também. Eu tenho anel para você colocar no dedo também. Eu tenho calçado para colocar nos teus pés também. O pai sabia que aquele filho estava conectado fisicamente, mas estava desconectado divinamente, né? Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. E essa é a maneira que ele usou para dizer, pai, eu sempre estava conectado com você. Mas
na verdade, nós sabemos que ele não estava conectado com o pai. O coração dele estava muito distante do pai. A fé dele era muito distante da do pai. Esse filho mais velho nunca se encontrou junto com o pai na presença de Jesus, com a mesma fé. Mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? E que vocês ficassem de pé nesse momento. O que reconectou o filho mais novo com o pai? Você consegue perceber quando que teve essa reconexão? Quando que a mangueira da bênção voltou a liberar a bênção sobre a vida daquele filho? Quando ele diz: pai, me perdoa. Deus, me perdoa. Não foi isso? A Bíblia diz que Jesus nos reconectou com o pai quando ele rasga o escrito de dívida que havia contra nós. Quando ele crava esse escrito de dívida na cruz. Perdão. Perdão é o que reconecta. Foi através do perdão que Jesus liberou sobre nós que nós nos reconectamos com o Pai. E não vai ser diferente, queridos. Qualquer geração, se vocês perderam a conexão com os pais de vocês, com os avós de vocês, com o irmão de vocês, com uma família, né, ou outra, a única coisa que vai de fato reconectar é o perdão. Enquanto não houver pedido de perdão e liberação de perdão, pode até parecer assim: não, está tudo bem, pastor, eu ainda sinto raiva, eu ainda tenho mágoa, mas nós conversamos, eu visito, ela me visita, ele visita, eu visito. Uma aparente reconexão. Enquanto não tiver perdão, a bênção não flui. Pode ser que você tome café, isso é uma bênção, né? Almoce junto, dê risada junto, mas é a conexão natural. A promessa de Deus parou. Enquanto não houver perdão, enquanto não houver pedido de perdão e recebimento de perdão, liberação de perdão, o vínculo ainda está, né, quebrado. Eu queria, queridos, desafiar vocês. Eu pedi para separar umas folhas, não sei se alguém pode trazer para mim. E assim, nós vamos começar a fazer essa tarefa aqui, mas não vai dar para fazer ela toda. Como pai, nós sabemos que nós erramos. Como esposo, sabemos que erramos. Como esposa, sabemos que erramos. Como irmão, sabemos que erramos. Como netos, sabemos que erramos. Como avós, sabemos que erramos. E essa folha, ela tem uma razão. Eu queria desafiar vocês a começar a escrever uma cartinha para alguém. Que vocês querem se reconectar com essa pessoa. Que vocês querem que a bênção de Deus flua até ela, ou que a bênção de Deus flua dela até vocês. E não vai dar para terminar aqui, mas queria que vocês continuassem escrevendo, né? Especialmente dentro do contexto de casa, com quem convive com vocês. Se precisar pedir perdão para alguém. Mas se vocês sabem que há uma conexão quebrada com alguém que não é da casa de vocês, que vocês também pudessem fazer a mesma coisa em relação a essa pessoa. E se você não tiver coragem de ir lá e dizer: olha, amado, amada, eu queria deixar essa cartinha para você, porque eu não tenho condições de falar, que você fizesse de conta que esqueceu lá na cama do abençoado, da abençoada, na mesa do abençoado, da abençoada. E ele vai entender esse pedido de perdão. É melhor quando a gente tem ousadia de dizer: olha, eu vim aqui pedir perdão. Quando a gente se humilha, quando a gente declara: olha, eu falhei. Mas se você dizer: pastor, olha, eu não consigo falar, não consigo expressar, talvez eu vou brigar mais ainda com essa pessoa se eu for lá. Então você escreve essa cartinha, fala do que aconteceu, pede perdão por aquilo que aconteceu, declara a tua intenção em se reconectar com ela, abençoa essa pessoa, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja o cônjuge, mas faça isso. Eu queria que vocês começassem pelo menos. Se você quiser apenas anotar o nome, tá bom, mas não pare nisso. Se você entendeu o que acontece quando uma conexão é quebrada, você vai fazer isso sem dúvida.
Amém? Vamos lá? Eu quero dar esse tempo, enquanto eles separam e entregam, eu queria orar com vocês. Papai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós podemos, pela Tua palavra, entender, Senhor, o quanto é importante estarmos conectados como gerações. Pai, a Tua bênção, Pai, fluirá apenas sob essa condição, de que estejamos conectados com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas famílias. Deus, assim como Josué, nós queremos fazer esse teste, Senhor, um dia dar a liberdade, Senhor, para todos os membros da nossa família, dizer, olha, sirva quem você quiser, siga quem você quiser, com a convicção no nosso coração de que eles servirão o mesmo Deus que nós servimos, que eles crerão na mesma verdade que nós cremos. Deus, nós queremos ver, Senhor, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, Senhor, rendido aos Teus pés. Nós queremos ver, ó Senhor, a geração dos nossos pais, avós, rendidos aos Teus pés, Te confessando como único e suficiente Salvador. Mas nós descobrimos nessa noite, Deus, que exige, Senhor, de nós uma atitude. Assim como aquele filho que estava desconectado fisicamente do seu pai, também desconectado emocionalmente e espiritualmente do seu pai, ele cai em si e ele descobre a miséria que vem, a maldição que vem da desconexão. E ele olha para os empregados do seu pai e vê, Senhor, que até mesmo os empregados do seu pai, por estarem conectados com ele, recebiam a bênção. Ele decide voltar para o seu pai, confessando, consertando, se conectando com Deus e com o seu próprio pai. Nessa noite, Senhor, haja essa consciência. Eu peço que o Senhor ministre os adolescentes e jovens, Senhor. Que o Senhor ministre as crianças, Senhor, mesmo na simplicidade delas, que elas possam compreender essa dinâmica e possam se conectar, para que, Pai, nós não venhamos, Pai, contribuir para o plano do inimigo, mas contribuir para o Teu plano, que é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém.